Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa. Boa tarde, amigos. Prazer imenso estarmos juntos mais uma quinta-feira ao vivo. Quintas do Evangelho, quintas de falarmos de coisas boas, de melhorar a psicosfera, tentar melhorar o astral do planeta, né, Iris? Tentar não, né? Melhorar o astral do planeta. Melhorar. Pensar em coisas positivas, ver o lado positivo das coisas, da evolução, da transição planetária. É isso. É isso? É isso. É o que só se fala nisso na internet. Eu digo que tentar é nos melhorar, porque aí a gente está tentando. Agora, falar de Jesus é melhorar a psicosfera na hora, não tem nem... Falar do exílio, olha só. Do exílio, não estou gostando dessa conversa, não. Eu quero ficar. Boa tarde, queridos ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com vocês. A gente está ao vivo mais uma vez aqui e por isso eu queria dar os telefones. Eu tô achando o som, não está meio... Você está achando alto também? Demais, eu acho. Não sei se está alto, se ele está assim, sei lá. Robotizado. Isso, faltou essa palavra. Telefone fixo 3386-1400. Lembrando que é Rádio Rio de Janeiro, então se você não estiver no Rio é 21 3386-1400. WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 98486-7633, 98486-7633, também 21. E você pode entrar no YouTube, lá no canal da Rádio Rio de Janeiro, ou você pode entrar no Facebook, na página do Quintas do Evangelho no MAP, que a gente melhorou. Obrigado, querido. Ou você pode entrar no Facebook, na página do Quintas do Evangelho no MAP, que a gente também já está com tudo preparado aqui. O Hernani para responder as perguntas, eu para ler os elogios ou as críticas. Eu sou boa também lendo as críticas. O pessoal sabe que ela não deixa eu falar, e estou bem alinhado com as pessoas que reclamam disso. Olha, divirto muito. Eu vou falar. Me divirto muito. Podem mandar essas mensagens, porque ele ama, ele adora ser defendido. Tem pessoas que percebem a verdade. Você gosta de ser defendido. Da forma que eu sou reprimido aqui em casa e tudo quanto é lugar. Será que alguém acredita nisso? Poxa, de verdade? Você vai ver daqui a pouco. Olha, sobre o que a gente vai falar? Vamos falar do capítulo 147, Nos Corações, da obra Vinha de Luz, de Emmanuel, psicografia Chico Xavier. Falar sobre essa passagem é uma passagem que parece muito fácil, né? Nos corações, é pouca coisa. Mas quando a gente para imaginar a grandeza do ensinamento, é como se a gente estivesse repetindo muitas vezes uma coisa e aquilo não tivesse entrando na sua essência. Então se fala muito, né, do dentro para fora, a mudança de dentro para fora, se fala muito de trazer no coração o sentimento, mas quando a gente está lá na religião, quando a gente está na igreja, quando a gente está no dia a dia, a gente está fazendo isso? É fácil fazer isso? É fácil entrar em comunhão com o Pai? Você faz uma oração, às vezes você está dormindo, aí você começa, Pai Nosso, antes de terminar o Pai Nosso, você já dormiu. A essência, né, de estar com esse sentimento no coração é fácil, né? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Muitas vezes a gente, do nada, mesmo fora da igreja, você sente a presença de Deus. Aquilo toca seu coração, uma palavra te pega, né? E outras vezes você está ali no trabalho, no dia a dia, tentando e não está encontrando, não está conseguindo esse elo com o Criador. Então, essa passagem ela é pequena, mas ela é importante. Vamos ao Palavras do Mestre. Palavras do Mestre. Conceda-nos lugar no coração de vocês. A ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano, a ninguém exploramos. Não digo isso para condená-los. Já lhes disse que vocês estão em nosso coração, para juntos morrermos ou vivermos.
Tenho grande confiança em vocês e de vocês tenho muito orgulho. Sinto-me bastante encorajado. Minha alegria transborda em todas as tribulações. E aí, Hernani? O que Paulo está querendo dizer com isso? Eu acho que nós, seres humanos, né, que encarnamos nos reinos inferiores para chegar aqui na individualidade, eu acho que isso tem que ficar muito claro, né? A gente vem lá do reino mineral como essência divina, né, de princípio inteligente, encarna nos reinos animais, e nesse reino animal eu estou começando a me preparar para ser uma individualidade. E no reino animal é o mais forte, é o mais bonito, é aquele que mais se adapta ao meio, né? São as leis da natureza que levam você a sobreviver. As espécies mais fortes são as que sobrevivem, as mais adaptáveis são as que sobreviveram. Então, nós encarnamos em espécies que tinham instintos de sobrevivência. É essa a nossa postura. No momento que você encarna como um ser humano, aí vem a grande mudança. Agora que eu sou individualidade, eu tenho que passar a me tornar uma espiritualidade. Eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, tudo que eu aprendi até agora como animal, para ser sobrevivente, o mais forte, aquele que procria melhor, aquele que preserva a sua espécie, agora eu tenho que mudar. Eu tenho que largar o ego, né, da minha individualidade, que eu precisava ser, e me tornar o self, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo, fazer parte dessa natureza, pensar no outro, pensar no próximo, etc. Qual é a base para isso? É o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é você vencer o ego e desenvolver o self. Divaldo fala isso o tempo todo com Joana de Ângeles, dentro da psicologia profunda. Então eu preciso vencer as barreiras do ego, que eram fundamentais e importantes para eu chegar onde cheguei, mas que agora eu preciso vencê-las, né? A carne precisa me aborrecer, que nem Jesus falou, o mundo me aborrece. As coisas relativas aos 5 sentidos, as coisas materiais, elas precisam me aborrecer agora, e eu preciso me preocupar com o outro, com o planeta, com o próximo, com Deus, comigo como espírito, aquilo que eu realmente vou levar, não acumular as riquezas da terra. Então tudo isso eu preciso aprender com o Evangelho. Primeira etapa é você aprender o Evangelho. Estudar o Evangelho, falar sobre ele, é o que a gente faz toda quinta-feira e o que eu faço em todas as palestras que eu tenho a oportunidade de entrar com um tema livre. Então eu estudo o Evangelho, falo sobre ele, assisto os filmes que falam do Evangelho, divulgo o Evangelho para o aprendizado do Evangelho. Opa, a lição nós já aprendemos, já sei como funciona, o que Jesus dizia, o que ele queria dizer, etc. O segundo é viver isso. Eu já aprendi, sei as consequências de viver ou não o Evangelho, mesmo não querendo, não estando com o coração cheio de amor ao próximo, a Deus, eu vou viver isso. Eu já aprendi, agora eu vou viver. Então eu vou fazer um esforço diário de me policiar para viver o Evangelho, não cometer os mesmos erros, não infringir a lei de causa e efeito, não me trazer mais sofrimento, nem para mim, nem para o outro, etc. E qual é o último estágio? O último estágio é sentir o Evangelho, que é esse que Paulo fala. O Evangelho no coração. Eu não preciso nem me policiar, não preciso me preocupar. Eu já estou tão apaixonado pelo Evangelho, pelo próximo, por Deus, pelo planeta, por mim como espírito, que eu sinto isso. Eu só tenho prazer vivenciando isso. O meu sentimento já está alinhado com o Evangelho, que era o que Jesus dizia. O mundo me aborrece. Pai, perdoai-vos. Então, o espírito, quanto mais ele vai evoluindo, mais ele vai sentindo o Evangelho no coração dele. Primeiro ele aprende, que é o que a gente está fazendo. Depois ele se policia para viver aquilo. Por quê? Porque ele sabe as consequências de não viver aquilo, que ele vai sofrer, que ele vai ter dificuldade, vai ter problema. E no último estágio é o vivenciar o Evangelho. O Evangelho entrou no coração. Paulo não vai precisar lá de molestar, chamar a atenção, porque o que está acontecendo nesse momento é isso, ele está voltando lá para chamar a atenção. Quando ele chega, ele vê que as pessoas se arrependem. Mas por quê? Porque se policiaram. Se eu não fizer isso, tem consequência. Não é porque ele sente isso. E é isso que a gente vai viver daqui a alguns milhões de anos, milhares de anos, ou um planeta de regeneração, que é, já aprendi o Evangelho, vivo o Evangelho, e agora eu sinto ele. E aí você vai buscando essa plenitude do Espírito puro, né? Porque o Evangelho é um único livro, é a única literatura, é o único conhecimento que vale em qualquer lugar do universo.
Se você traduzir para a língua de Júpiter, de Saturno, de Capela, o Evangelho vale, porque é a única literatura que nós temos no planeta que fala a história dos espíritos puros, né? Do caminho para chegar à perfeição, de um planeta celestial, que é onde Jesus veio. É a história de um espírito celestial no meio de planeta primitivo. Então, qualquer lugar do universo que você fale do Evangelho e leve os ensinamentos do Evangelho, ele tem o mesmo valor, porque ele é do estado máximo de um planeta, de um mundo habitável, que é um mundo celestial. É isso. Viver o coração, viver o Evangelho, é você sentir ele no dia a dia, não precisa nem se policiar para fazer o que é certo e o que é errado, porque teu espírito vai te levar sempre a fazer o que é certo. E quando tiver dúvida, quando Jesus tinha, o que ele fazia? Vou comungar com o Pai, vou me ligar ao Pai, me ajudem aí, porque eu preciso ter certeza do que eu vou fazer. E aí ele se ligava ao Pai e pegava a dica, direto da fonte, para tomar a decisão certa. No momento que ele foi entregue para ser crucificado, foi isso que ele passou. Quando ele deixa Judas o entregar, né, ele pergunta ao Pai, é isso mesmo? É, então vou tomar desse cálice. E ele vai e faz a vontade do Pai, porque tinha que mudar a história do planeta, né, com o martírio, e que seria uma coisa que um espírito celestial no planeta dele ele não faria. Deixar Judas entregá-lo, passar por todas aquelas dores, né, a paixão, o envolvimento. Ele poderia ter evitado aquilo, mas ele falou, não, aqui tem que passar, vou passar, que eu beba desse cálice, que seja feito sua vontade. É isso. Isso é viver o Evangelho no coração. Vamos lá. Essa passagem, ela está em Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, e eu queria que a gente lembrasse de algumas coisas aqui um pouco antes, até para a gente entender o contexto, né, por que Paulo ele trazia isso. A igreja de Corinto ela estava passando por algumas questões, umas questões de muitas pessoas que não tinham ainda o cristianismo enraizado, estavam se aproximando para ouvir aquela notícia, aquela boa nova. É muito comum, né? Às vezes a pessoa, assim, por exemplo, não é cristão, não é espírita, mas tem aquele primeiro contato com a doutrina e começa a se maravilhar e fica ali, né, encantado com aquele primeiro momento. O Ivan, ele fala uma coisa muito, muito interessante. Uma vez um rapazinho começou a assistir às aulas do Evangelho, e aí ele falou assim para o Ivan, nossa, eu estou apaixonado por essas aulas. Aí o Ivan, então aprenda a amar, porque a paixão é uma coisa perigosa. Passa rápido. Ela passa rápido. Então, quando você aprende a amar, quando você sai daquele todo fugaz da paixão, é quando você começa a entender, quando você começa a trabalhar aquele sentimento, né, dentro da sua vida, a fazer concessões. A paixão, vocês já pararam para pensar que a paixão não faz concessões? Eu quero estar junto, eu quero fazer isso, mas não faz concessões pelo outro. O teu desejo, a paixão ela é um sentimento que o teu desejo vem acima de qualquer coisa. Né? Eu estou apaixonado, eu quero ficar com aquela pessoa. O amor não. O amor, você quer ficar com aquela pessoa, mas a felicidade daquela pessoa é mais importante do que o teu desejo, do que o teu sentimento. Então, quando a igreja de Corinto estava passando por um processo de muitos novos cristãos, e isso estava trazendo certos conflitos dentro da igreja. E aí, Paulo manda uma admoestação para lá, falando sobre tudo que ele vinha sofrendo no ministério, né? Que não era fácil, que eles eram perseguidos, apedrejados, falando toda a dificuldade. E é interessante que às vezes as pessoas falam assim, não, porque eu não aceito isso, meu Deus, eu não aceito isso, como se a gente tivesse algum poder, né, em relação à autoridade divina. Ou como se Jesus tivesse nos prometido alguma facilidade na vida. Em nenhum momento do Evangelho Jesus fala assim, olha, acredita em mim, acredita em Deus e eu vou te dar riqueza em abundância. Muito pelo contrário, ele falava, não acumuleis tesouro onde a ferrugem corrói, onde o ladrão rouba, acumuleis tesouro no céu. Então, o tempo todo, Jesus falava de mudança de dentro para fora, dentro para fora, dentro para fora, nunca de fora para dentro. Em alguns momentos, ele dava a gente um refrigério, ele dizia, buscai primeiro as coisas do céu e tudo mais lhe será acrescentado. Então, aí você pensa assim, poxa,
Né? Jesus, o Pai sabe das minhas necessidades, então eu vou ter o acréscimo da misericórdia divina, mas ele sempre deixava bem claro que a missão dele era trazer, né, era dar a gente a ideia de que a gente precisava buscar primeiro as coisas do céu. Então, quando Paulo ele manda a primeira carta para admoestar, né? Olha, está acontecendo isso, ele fica meio receoso, né? Como é que as pessoas vão receber? É como se você fosse falar para um amigo, chega para te contar uma história. Isso é muito comum, né? Você sabe quem é teu amigo de verdade? Quem é teu amigo de verdade? Aquele que vai dar uma opinião que você não gostaria e ainda assim você vai valorizar ela. Você vai parar e pensar, caramba, será que ele está certo? Porque o amigo que você fala assim, porque meu marido é isso mesmo, concorda com tudo, porque eu fui mesmo, falei, gritei, briguei, e você é isso mesmo, você está certo. Aquele que está sempre concordando contigo, ele é um cúmplice, ele não é um amigo. Ele é teu cúmplice, né? Ele tem ali os mesmos defeitos que você, ele acha que você pode fazer o que você quiser. O amigo, ele pondera. O amigo, ele olha para a situação e diz assim, poxa, olha só, eu adoro você, mas você não acha que você tinha que ter um pouco mais de paciência com a sua sogra, com a sua mãe? Você não acha que você, como cristão, tinha que olhar? Eu lembro que eu tinha nós tínhamos um casal de amigos e a mulher, né? A mulher, ela tinha muitas questões com a sogra. E ela vinha sempre querer falar que a sogra... E aí eu lembro uma vez uma questão que me marcou muito, que era uma bobeira, assim, era uma coisa... E ela estava sempre em conflito existencial naquele casamento com a sogra. E ela foi morar em frente à casa da sogra, olha que coisa. E era sempre um conflito. E um dia ela falou assim, eu cheguei na casa dela, ela tinha comprado umas panelas, um jogo de panelas vermelho, eu lembro bem disso. Hoje em dia tem panelas de tudo quanto é cor, mas naquela época não tinha, era uma novidade. E aí eu cheguei, né, e falei, nossa, que lindo e tal. Ela falou, pois é, sabe quem comprou igual? A minha sogra. Porque tudo que ela olha, ela não sei o quê, porque ela tem inveja. Aí eu parei e falei assim, poxa, eu falei que gostei, você me disse onde você comprou, você me disse quando foi, e você não ia achar nada demais que eu comprasse igual. Mas por que com ela? Não, mas é que você não está entendendo. Eu falei, amiga, você nunca vai perder seu marido para a mãe dele. Muito pelo contrário, você pode ganhar uma mãe. Né? Essa dificuldade que ela está tendo de largar a mão do filho são coisas difíceis. Né? Eu nem, naquela época, ela era evangélica, eu não era palestrante ainda, já tem mais de 30 anos, mas eu já era espírita, eu nem falei sobre a reencarnação, mas eu falei, são questões difíceis, né? Mas a gente precisa ponderar algumas questões. Você tem que ser quem compreende, você é mais nova, né? E aí eu comecei a conversar com ela. E ela ficou muito irritada comigo, porque ela queria que um amigo que falasse mal da sogra dela igual ela estava falando. E eu falei, eu não vou fazer isso com você, porque eu acho que você está trazendo uma infelicidade para o teu casamento desnecessário. Deixa para brigar quando for importante, quando a briga for legítima. Essa não é. Então, o amigo, né, ele é aquele que ele vai dizer para você aquilo que você não quer ouvir, mas que você vai parar e você vai refletir naquilo que ele está falando. Né? Aquilo vai fazer sentido para você. Mesmo que você não faça o que ele está dizendo, aquilo tem algum valor. Então, Paulo fez isso com aquela igreja. Mas na hora que você faz isso, você não sabe se aquela pessoa quer de verdade, né, aquilo que você está dizendo, que você está... Muitas vezes não é o que a pessoa quer ouvir. Eu lembro uma vez, gente, eu trabalhava num centro espírita e a gente tinha um receituário e eu participei uma época desse receituário. E aí, uma vez, uma pessoa recebeu um receituário e ela ficou muito irritada, porque eu lembro assim de pouca coisa, mas eu lembro que o espírito falava que ela tinha que acalmar o coração, que ela tinha que se apegar à oração, que ela tinha que olhar o esposo, né, como um parceiro de caminhada e não como um inimigo. Mas, assim, era uma mensagem, né? E aí ela veio muito irritada com a casa espírita, dizendo que ela não era assim, que essa mensagem estava errada e que o espírito não podia falar para ela que ela tinha que olhar, que ela era... E aí me chamaram, porque eu que tinha psicografado, e eu falei assim, olha, desculpa, mas assim, eu acho difícil um obsessor entrar numa casa espírita, mandar uma mensagem belíssima para ela, né? Ela não gostou do que ouviu, mas vamos fazer o seguinte... Não conversa com ninguém, bota um outro médium em outro dia e ela recebeu a mesma mensagem de outro médium.
Então, assim, às vezes você não quer ouvir nem da espiritualidade, né? A verdade. Às vezes você está com o coração tão endurecido e você achando que você é uma pessoa legal, que você é a pessoa que está abrindo você mão, tá certo, que né? você está certo, que você não quer ouvir nem de Deus as ponderações. Então, Paulo, ele estava muito angustiado. Por isso que ele fala, espero que vocês recebam a gente com o coração. Porque quando você recebe com o coração, quando você para e diz assim, olha, eu não estou concordando, mas essa pessoa gosta muito de mim. É como se você estivesse mandando uma mensagem para sua mãe, né? Você pode não concordar com tudo que a sua mãe fala, mas a sua mãe te ama. Então, quando ela fala, filha, se acalma, filha, por mais que você não queira se acalmar, por mais que você queira partir para a briga, aquele ensinamento, aquele conselho é um conselho de alguém que te ama. Ela pode errar? Pode, porque ela é sua mãe e ela é humana e pessoas humanas erram. Mas ela vai errar querendo acertar. Ela vai errar dando o seu melhor. Então, é a hora que você pondera, avalia e, óbvio, nem sempre você vai seguir tudo que um amigo falar. Mas se você recebe com o coração, o que acontece? Você não coloca a revolta, você não coloca a sua certeza, né? Porque o pior das relações é quando a gente tem certeza de tudo. Não. Porque quando a gente tem certeza de tudo, quando a gente não para analisar, né? Eu tenho muito essa dificuldade. Eu ganhei um cobertor, né, das minhas filhas coberta de razão. Adorei. Mas eu trabalho isso. E é importante a gente se reconhecer como é e tentar trabalhar. Cara, o que ferrou a vida da Iris de manhã no café comigo foi o Google. O Google? É. Por quê? Porque você tira a minha razão? Ela tem sempre uma opinião. inventava uma história e jurava que era aquilo e eu não conseguia provar, até pegar uma enciclopédia, até buscar. Agora não, agora eu entro no Google, ela já sai correndo. É sério? Eu queria muito saber se todo mundo acredita nas coisas que você fala. Você tá rindo porque você sabe que é verdade. A gente não vai ter uma discussão que ele corre para o Google. Passa um monte de vergonha. Então vou te mostrar aqui. Mas a verdade é que quando você está convivendo com alguém que te ama, por mais que você não goste daquilo que você está ouvindo, por mais que você não seja exatamente, né, a resposta que você quer, você tem que ponderar com o coração. E agora vamos trazer isso para o Evangelho. Por mais que eu não queira perdoar, por mais que eu não queira abrir mão do meu conforto para ir fazer o trabalho de caridade, eu preciso receber as informações, né, as intuições com o coração. Muitas vezes a gente fala assim, poxa, eu queria tanto que Deus me mostrasse um caminho. Deus mostra um monte de caminho e a pessoa não vê. Por quê? Porque não está recebendo com o coração. O caminho que ela quer é a resposta para a dificuldade dela de maneira clara, objetiva e de preferência aquela que ela já tinha pensado antes. Então, quando Deus mostra uma maneira diferente, olha, não é aquele emprego, não é aquela relação, não é dessa forma, não é esse remédio, não é ficar, né? Então, a gente começa a duvidar da bondade divina. Só que não podemos duvidar nunca, nem da bondade, nem da misericórdia de Deus. Porque Ele está conosco o tempo todo. Ele está conosco o tempo todo. Mas cabe a gente trazer para o nosso coração, para esse trabalho interno, para esse desenvolvimento interno. É um exercício, né, muito importante. Hoje, Yasmin nessa aula seria perfeita, porque ela traz esses exercícios, né, para a gente aumentar a fé, para a gente... Por quê? Porque a gente precisa muito receber todos os ensinamentos de Jesus com o coração. Porque se a gente não recebe os ensinamentos com o coração, a gente não pratica na vida, a gente não traz para dentro de casa, e Jesus passa a ser uma coisa assim lá longe, né? Aquele modelo, mestre, guia, que eu nunca vou seguir, que eu ainda respondo assim, eu não sou Jesus, e aí eu não faço aquilo que eu tenho que fazer. Gente, já chegou na hora. Não sai daí que a gente tem muita coisa para conversar, a gente já volta. Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa Quintas do Evangelho no MAP. Boa tarde, queridos ouvintes. Muito obrigada por ter continuado conosco. Para quem está chegando agora, a gente está falando sobre uma passagem
que Paulo, ele manda uma epístola aos Coríntios, ele pede, né, aquelas pessoas, né, daquela igreja que receba suas palavras com o coração, com o amor. Então, a gente começa a refletir sobre as palavras daqueles que nos amam, que velam o nosso bem, as palavras de Jesus, os ensinamentos de Deus, as intuições dos nossos mentores, porque tem gente que fala assim, eu não consigo ouvir o meu mentor. Não deve estar conectado com ele, né? Porque ele fica o tempo inteiro querendo falar com a gente. Tinha uma propaganda de um seguro de vida que tinha um anjo da guarda correndo atrás do cara e o cara fazia Cooper e aí o anjo para, que ele cansa. Ele fala assim, vai que teu anjo da guarda não é atleta. Não. Eu fico assim, olha, o meu mentor tem que correr atrás de muita coisa, dos meus erros todos, né, de todas as minhas falhas. Então, o espírito que é designado para te ajudar, para te auxiliar, ele é quase teu fiador. Porque quando ele chega e diz assim, não, eu vou trabalhar com ele, ele vai vencer. É como se você fosse líder de uma equipe e alguns dos teus tutelados ali falhasse, você fale como líder. Não, e os mentores que você tem, o teu anjo da guarda, né, o teu mentor pessoal, muitas vezes tem o mesmo nível espiritual que você. Só que ele está no plano espiritual. Mas é normalmente alguém ligado a você por afetividade, né? Então, até para ele ter uma afinidade fluídica e conseguir comunicar com você o mais perto possível, o espírito também perto da sua sintonia. É sempre melhor um pouquinho, né? Melhor porque ele está no plano espiritual, que o Emmanuel fala, né? Emmanuel dizia isso, né, para o Chico, para todo mundo, que a grande diferença dele para nós, ele trabalhava em cima de teorias também, nem tudo ele sabia no plano espiritual, só que ele tem certeza da vida. Nós não, né? A gente está sempre com medo da morte. Ele está no plano espiritual, então tem todo o tempo do mundo. Essa mensagem foi muito legal. Muito legal. E agora está aqui encarnado e não aparece para conversar com a gente. Está fazendo outras coisas. Está curtindo a vida. Não, ele está fazendo outras coisas e não quer ser incomodado. Vai ver que Emmanuel virou surfista. Até parece. Então, a gente está falando sobre essa necessidade, né, da gente receber com amor aquelas palavras, aquele ensinamento, aquela intuição. Quando a gente sabe que são ensinamentos, que mesmo que não esteja falando aquilo que a gente gostaria, mas são ensinamentos de pessoas que velam pela gente, que velam pelo nosso trabalho. É como se você chegasse, por exemplo, para um funcionário e falasse assim, olha só, você está disperso, eu preciso que você esteja mais atento. E aí ele pode entender de duas formas. Ele pode entender que eu estou querendo ajudar ele a melhorar como pessoa, a melhorar como profissional, ou que eu estou querendo explorar ele. Então, há esse risco. Tem esse risco, né? Se ele entender que eu estou querendo melhorar ele e eu estou querendo melhorar ele, né, ele vai crescer. Se ele entender que eu estou querendo melhorar ele e eu estou querendo explorar ele, ele vai crescer do mesmo jeito e ele pode sair dali para um lugar melhor. Agora, se ele entender que eu estou querendo explorar, independente do que eu quero, ele vai acomodar, ele vai fazer cada vez menos e ele perde a oportunidade de crescer ou comigo ou fora dali. Então, quando você analisa uma situação, mesmo que a pessoa não tenha a melhor das intenções, mas se você peraí, deixa eu refletir em cima disso. Porque às vezes o amigo também erra. Às vezes o amigo, ele erra. Ele erra pela inveja, ele erra pelo ciúme. Às vezes é radical, né? Às vezes ele é radical na posição. Mas se você para refletir, você começa, né? Não é que você vai duvidar de si mesmo, você começa, poxa, peraí, deixa eu ver se faz algum sentido, né? Receber esse feedback. Se fizer, ótimo. Se não fizer, agradece e segue. Mas quando vem do mentor, né? Quando você faz uma oração e se liga com o mentor, não tem erro. Eu queria mandar um abraço para Jean de Andrade. Ele mandou assim: boa tarde, casal. Eu por aqui de novo, prestando muita atenção aos estudos e reflexões. Fico na esperança que vocês não desistam de mim. Nunca, nunca. Quem é a pessoa? A Jean de Andrade, de Parque Anchieta. Nunca. Que Jesus abençoe vocês de forma abundante. A você também, querido. Que Jesus te abençoe. Selminha de Honório Gurgel. Boa tarde, Iris Hernani. Saudade de ouvir vocês ao vivo. A gente veio semana passada, Selminha. Tem vindo direto. A gente tem vindo. A gente está bonitinho, não por muito tempo.
Adoro a risada da Iris. Gostaria de 2 horas de programa aí, ó. Tem que falar com quem mesmo, Hernani? André, Pablo, Vitorino, tem uma galera aí que tem que falar. Os nomes aqui para irradiação eu já coloquei, minha linda. Boa tarde, Iris e Hernani, o casal que nos traz harmonia. Eu ajo da seguinte forma com os meus amigos e amigas. Quando sinto que o diálogo é difícil, corto o assunto pela raiz. E mudo o rumo da conversa. Mas às vezes é preciso falar o diálogo difícil, hein? Com um assunto mais ameno. Hoje, nessa data, comemoro 84 anos bem vividos. Caramba! Olha, que Jesus te abençoe, Fred. É o Fred de Ipanema. Que Jesus te abençoe, te ilumine, te proteja, que você receba uma chuva de bênçãos nesse momento. 84 anos bem vividos, você é o chamado completista. É isso mesmo. É lindo isso. Que Jesus te dê muitos, muitos, muitos mais anos de vida, né? Porque, graças a Deus, eu acho tão legal a nossa expectativa de vida aumentando, e daqui, nos próximos 10 anos, vai aumentar e vai aumentar, porque quando a gente vai passando por um planeta de regeneração, a gente vai desencarnando cada vez mais tarde. Então, a chance da gente chegar a 120, olha, está muito perto. Então, que Jesus te abençoe e te dê muitos anos de vida com muita saúde, muita lucidez para gozar todos esses anos, tá bom? Muito legal isso. Selminha, fala pro Hernani que depende... Que de repente o Emanuel tá ouvindo. Tô torcendo. Mano, vem aqui. Muito vem bom. Aqui reclamar de mim, mano. Pedro Luiz do Valqueire, boa tarde, Iris Hernani, a todos da Rádio de Janeiro, toda a escuta, gostando do programa, um grande abraço. Ele manda sempre sorrir, você está na Rádio Rio de Janeiro. Luiz, da Ilha do Governador, eu estava com tanta saudade de você estava sumido, você não estava assistindo Quintas do Evangelho. O Luiz não está inspirado, ele parou de mandar nada, eu acho que ele não estava gostando da gente. Ele mandou assim: uma boa tarde, excelente abertura do programa. Entendo que o jeito do ser humano é consertar. Já o de Jesus é fazer de novo. Não importa como vai a vida de alguém, Deus pode reconstruí-la, pois foi o autor original e continua escrevendo sua obra, que somos nós. Eu achei isso tão lindo, Luiz, que eu estou encaminhando para mim, para eu guardar para sempre. Porque eu realmente adorei. Eu nunca mais vou esquecer dessa frase, que Deus foi o autor original e continua escrevendo a sua obra. Nossa, muito, muito lindo. Adorei mesmo. Deixa eu encaminhar para aqui, para mim, porque, sinceramente, eu quero guardar. Eu queria mandar um abraço para Ana Paula Brito, que mandou um boa tarde. Fabiane Carvalhosa mandou um monte de girassol para mim. Márcio Cunha, boa tarde, amigos. Fiz uma pergunta no programa anterior, não tive resposta. Você vai responder para o André? Ele vai ficar devendo uma visita ao nosso programa. Vou fazer a voz do André. Não, mas aí ele vai ficar devendo uma visita ao nosso programa. Pode avisar o André que ele vai ficar devendo. Vou responder por Moisés, que Moisés é lá do Eurípides. Moisés? Então tá bom, vai responder por Moisés. Vou. E a pergunta é o seguinte: por que é tão difícil manter o equilíbrio da mediunidade no começo? No começo do desenvolvimento mediúnico? Sim, provavelmente. Porque ele não está treinado ainda, igual a gente dirigindo um carro. Vamos dar um exemplo, né? Você já tirou carteira de habilitação de moto, de carro, no início você não tem uma dificuldade enorme, você não está habituado ainda, não percebe tudo que está acontecendo ao seu redor, não sabe usar a máquina, igualzinho mediunidade, né? No início você está recebendo ali as informações do espírito, com medo, com dúvida, não tem certeza, não tem segurança ainda do que está acontecendo. Aí você começa a fazer o desenvolvimento mediúnico e começa a perceber quando a ideia é sua, quando não é, quando é a ideia de um obsessor, quando é um mentor falando, quando é alguma coisa que está ligada ao bem ou está querendo atrapalhar ou prejudicar as pessoas que estão ao redor. Desenvolvimento mediúnico é igual a aprender a qualquer coisa, dirigir, cozinhar. Tem uma coisa muito interessante. Andar, quando você começa a andar quando é pequenininho, você cai toda hora, né? Tem uma coisa muito interessante também em relação à mediunidade, é que enquanto você não sabe que é médium, os efeitos acontecem e você não percebe. Quando você amplia a sua percepção, parece que você ampliou a mediunidade, mas não ampliou. Você ampliou a percepção, você consegue ver e perceber. E aí quando você coloca energia nisso, aí sim você amplia seus canais. Se você amplia seus canais no início dessa energia e você ainda não sabe como fechar, conduzir, direcionar, o que acontece? Você fica em desequilíbrio. Então, quando você começa a entender, por isso que estudar o livro dos médiuns é muito importante. Estudar, para quem é médium de início, eu falo para vocês de todo o coração, Recordações da Mediunidade, Ivone do Amaral Pereira, não tem livro melhor para você entender
os desafios e as dificuldades que é ser médium. Mas aí você vai começar a entender, caramba, esse sentimento não é meu, esse sentimento não é meu, né? Vamos... Isso aqui vai ajudar a humanidade, vai me ajudar, isso aqui vai atrapalhar, isso aqui é uma fofoca, isso Sim. aqui é uma condição que só traz bens materiais, né? Você vê, todas as religiões são importantíssimas, mas quando a religião, seja qual for, não vou nem citar um, porque todos são iguais, inclusive o espiritismo, quando a religião usa a mediunidade exclusivamente para resolver questões materiais, emprego, dinheiro, casamento, briga, herança familiar, seja lá o que for, material, vai se perder. Porque o mentor mesmo, o espírito, quanto mais elevado tiver, mais ele vai estar tratando questões morais, que são as questões que o espírito vai levar depois que desencarnar. O que você vai levar depois de desencarnar? O bem ou o mal que você fez. Então as questões morais são as questões que interessam mais aos espíritos superiores. As questões materiais são as questões aqui das coisas que são a sobrevivência nossa, interessam mais ao quê? Aos espíritos inferiores, que estão aqui perto da gente, no umbral, que estão ainda discutindo essas questões sexuais, as questões financeiras, os assassinatos, as coisas materiais. Então, quanto mais elevado for a mensagem, espiritualmente falando, pode nem te interessar muito ainda, mas é muito mais perto de um espírito evoluído, do mentor. Marceroles do MAP de Caraguatatuba, São Paulo, mandou um monte de girassol, um beijo grande para você, para todo mundo aí de Caraguatatuba. José Eduardo, olá por aqui de Franca, São Paulo, acompanhando a programação. Os paulistas todos, né? O espiritismo em São Paulo é muito forte. Muito forte. Tânia Regina, boa tarde, meu casal preferido. Ai, que lindo! Deus abençoe sempre. Iris me mandou girassóis. Boa tarde, queridos. Paula, Geraldo. Jaidete Gomes, boa tarde, meus queridos. Andei sumida. Andou mesmo. Está sempre na minha irradiação e não aparece mais aqui. Estou de volta para ouvir esse bálsamo de evangelho que vocês tanto nos ensina. Gratidão a vocês dois e as suas meninas também. Beijo nos corações. Que linda. Peraí. Sebastião Freire mandou um boa tarde. Vilma Carvalho. Carmen Rocha mandou abraços fraternos para a gente. Obrigado, Carmen. Roberto Castanheira mandou boa tarde. Marilene Melcíades. Eudineia Mato, saudações, muito carinho e gratidão. Boa tarde a todos. O senhor Arione de Carvalho. Boa tarde, eu sou o senhor Arione. As quintas, olha, eu achei lindo isso. Olha só, escuta só. As quintas é como se fossem os domingos, quando eu era criança, com banho tomado, cabelo penteado, roupa nova, e minha mãe me levava à missa. Agora é as quintas. Que delícia. Gente, eu adorei isso. Eu achei isso uma delícia. Outra coisa que eu vou salvar e mandar para mim, porque... Botava o perfuminho Lancaster. Ai, olha, eu visualizei isso. Ou alfazema e ia para missa, né? Eu, quando era pequeno, usava. Que legal, que legal. Fiz primeira comunhão. Muito. Que Jesus te abençoe, seu Arione. Olha, puxa... Maria, boa tarde, é muito bom ouvir vocês, Iris e Hernani, embora goste muito quando as meninas nos alegram com carinho. Estou vindo aqui de Paraíba do Sul, abraço fraterno. Já fomos a muita Paraíba do Sul fazer palestras. Muitas palestras em Paraíba. Bons tempos. Bom tempo. A gente voltava discutindo o tempo todo sobre as palestras. Era muito engraçado. Eu acho que eu já contei isso aqui. Ih, caramba, tá na hora do Emmanuel. Outra vez eu conto, de novo. Eu boto o bonequinho, ela conta. Eu conto. Que o bonequinho não escutou. Porque essa história é ótima, mas agora não dá tempo. Nos corações. Recebei-nos em vossos corações. Paulo. Os crentes e trabalhadores do Evangelho usam diversos meios para lhe fixarem as vantagens, mas raros lhe abrem as portas da vida. As palavras de Paulo, Pedro, de Mateus ou de João são comumente utilizadas em longos e porfiados duelos verbais, através de contendas inúteis, incapazes de produzir qualquer ação nobre. Recebem outros as advertências e luzes evangélicas, à maneira de negociantes ambiciosos, buscando convertê-las em fontes econômicas de grande vulto. Ainda outros procuram os avisos divinos, fazendo valer princípios egolátricos, em polêmicas laboriosas e infecundas. No imenso conflito das interpretações, dever-se-ia, porém, acatar o pedido de Paulo de Tarso em sua segunda epístola aos Coríntios. O apóstolo da gentilidade
roga para que ele e seus companheiros de ministério sejam recebidos nos corações. Muito diversa surgirá a comunidade cristã se os discípulos atenderem à solicitação. Quando o aprendiz da Boa Nova receber a visita de Jesus e dos emissários divinos no plano interno, então a discórdia, o sectarismo terão desaparecidos do continente sublime da fé. Serão reconhecidos por muitos se amarem. Quando isso vai acontecer? Quando o planeta for um planeta celestial, né? Em razão disso, meu amigo, ainda que a maioria dos irmãos de ideal conserve cerrada a porta íntima, faze o possível por não adiar a tranquilidade própria. Então, o esforço é individual de cada um. Registra a lição do Evangelho no ádito do ser. Não te descuides, relegando ao mundo externo o sabor da maledicência, da perturbação e do desentendimento. Abriga dentro de ti, preservando a própria felicidade. Orna-te com o brilho que decorre de sua grandeza, e o céu comunicar-se-á com a terra através do teu coração. Lindíssimo, né? Planeta primitivo, a gente está recebendo o Cristo para falar do Evangelho. Ali começa tudo. Planeta primitivo. Aí entramos em provas e expiações. O que é? Igual a escola. Estuda, 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 vai lá e faz a prova. Não passou de ano, vai para recuperação, repete de ano. Expiação. Quer dizer, eu faço prova e não passando eu expio. Um dia eu aprendi. Olha, isso aqui me causa dor, me causa reprovação, vou ficar reprovado. Mas eu não gosto de estudar. Mas por medo de ficar reprovado, de ser punido, de ter que repetir tudo de novo, eu vou lá e sigo aqueles ensinamentos. Aí eu vou estudando o Evangelho. Um momento, todo mundo na sala, sai os reprovados, sai os alunos que não querem estudar, que não querem trabalhar, vamos todo mundo tentar estudar junto. Eu não gosto do estudo, mas eu tenho obrigação pelo estudo. Planetas de regeneração. Quando todo mundo já está regenerado, trabalhando na mesma direção, um ajudando o outro, aprendendo, é um planeta feliz. Agora entrou no coração de todo mundo o Evangelho, um planeta celestial. Então ainda falta muito para chegar nesse estágio. Mas precisa começar a caminhar, né? Estamos aqui ainda sofrendo, fazendo prova e pagando, reprovado, recuperação. Kátia Reis, boa tarde, amigos queridos, que faz para mim o melhor dia da semana, que me enche de amor e esperança. Muito obrigado, amo vocês. Boa tarde, querida. Ontem ela sempre lembra da irradiação e manda mensagem. Está na hora da irradiação, muito linda. Geraldo Azevedo mandou um boa tarde, Alaide, Elizabeth Coutinho. Já dei meu like, estou na escuta. Olha, ela está lá em São Gonçalo. Aproveitar e pedir. Eu sou péssima pedindo isso. Mas tem que lembrar de dar um like, curtir, compartilhar, muito importante. Todo mundo que está me pedindo aqui as irradiações eu já coloquei. Senhor Arione, estou na rádio. Vera Lúcia mandou um boa tarde. Deixa eu entrar aqui, que a gente tem um monte de mensagem aqui ainda. Márcia Kikutis, agradeço a prece. Ricardo Bedirian mandou um boa tarde. Muito importante a reflexão sobre as amizades. Tico e Teco, boa tarde, amigos. Eliette Oliveira mandou um boa tarde. Wanda Maria, espera aí que eu me perdi. Wanda Maria mandou um boa tarde. Vera Lúcia Leite, estudar é o caminho, participar dos passes, a leitura do Evangelho são caminhos, caridade e voluntários. É isso, né? A gente começa fazendo o trabalho de caridade. Eu sempre falo assim, olha, ninguém começa um trabalho de caridade sem nenhum objetivo. O objetivo é fora da caridade não há salvação, então eu vou lá fazer a caridade. Eu sei que eu tenho que me transformar numa pessoa melhor. Uma hora, aquilo vai ser tão importante para a gente, vai ser mais prazeroso do que o nosso lazer. E aí a gente não vai ver mais alegria no lazer inútil e a gente vai começar, nossa, muito melhor eu estar, associar o meu lazer ao socorro, à ajuda. Eu não vou viver mais sem isso. Em algum momento no futuro, nós vamos acordar de manhã preocupado em ajudar e vai dormir pedindo oportunidade de ajuda. É assim. Peraí, gente, me perdi aqui. Daniele Batista, bora dar o like.
Paulo afirmou: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Adoro essa passagem. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Rogéria Tavares, mais um lindo programa, gratidão. Maria de Fátima, boa tarde. Rejane, primeira vez sabendo e vendo esse programa iluminado, gostando muito. Puxa, que lindo! Seja o primeiro de muitos, né? Glória Maria mandou um boa tarde. As irradiações eu já estou colocando. Esposo desencarnado. É muito difícil a gente perder o companheiro de jornada, né? Eu costumo dizer, mesmo companheiros que aparentemente não tinham afinidade ou não se davam tão bem, quando perde no meio da caminhada, acaba sendo muito doloroso, porque a gente vem com uma programação, né? E a gente tem aquela sensação de que a programação está sendo interrompida. Mas a boa notícia é que ele está vivo, que a programação não está interrompida, né? E que Deus está velando. E que todos somos irmãos, a gente pode reprogramar, fazer novos laços, né? No sono, normalmente, as pessoas que estão perdendo a programação por algum motivo, às vezes por motivo próprio ou do outro, podem usar os mentores para reprogramar, fazer novos laços. Somos irmãos, né? Queria mandar um abraço para Índia Lopes de Belfort Roxo, André Rebouça de Botafogo. Hoje eu quero agradecer a rádio, esse canal maravilhoso, gratidão por tudo. Queria saber qual o maior segredo para sanar esse tipo de problema. Se for Qual o problema? Porque eu não peguei o problema. Mas se o problema for a nossa dificuldade de receber com o coração, é o que a gente falou aqui, né? Começar esse exercício diário do amor, da caridade, ouvir. Gente, ouvir é muito importante. Ouvir é importante demais. Não é que você vai ouvir e você vai levar tudo que você ouviu para casa, assim, para a vida, para o coração. Não. Eu vou ouvir porque muitas vezes a pessoa está ali, né, querendo te manipular, querendo te... Algum sem interesse. querer, né, ter algum interesse. Mas ouvir e parar e refletir. Né, refletir. Quando a pessoa não está falando de coração, porque às vezes a pessoa está falando de coração, ela tem uma dificuldade mesmo, mas ela está falando de coração. Mas quando a pessoa está tentando te manipular, eu tenho uma amiga que fala assim: procura o ruído dessa comunicação. Você vai em algum momento sentir ali um quê, um mais, um porém, um entretanto. É igual a mesa mediúnica, né? O espírito começa a falar, em 1 minuto você já percebe. Quando ele traz alguma coisa material, alguma importância pessoal, ou o médium está usando o animismo dele, uma opinião própria. E depois de estar na mesa mediúnica, você percebe isso muito rápido. Sim. Lígia de Campo Grande, ela colocou assim: boa tarde, queridos, é sempre um prazer ouvi-los, maravilhoso programa, e também me sinto como o senhor Arione. Deus continue abençoando infinitamente para que esse programa continue sendo bálsamo em nossa vida. Gente, muito lindo isso. Mas eu queria aproveitar esse finalzinho para falar para vocês uma coisa muito importante. Eu sei que muitas vezes a gente está tão mergulhado na dor, no desespero, na angústia. Eu diria que quando a gente está mergulhado numa dor muito profunda, a gente até busca Deus. Porque já viu que a gente... tinha até uma frase que a gente não lembra de Santa Clara, só lembra de Santa Clara quando ronca a trovoada. É mais ou menos isso. Quando você está numa dor, você está no fundo do poço, você não tem mais para onde descer, você vai ter que subir. E aí é o momento que você se reencontra. Por isso que a dor... ela é a mola que te joga para cima. A dor, ela é uma mola que te joga para cima. Se você estiver só no gozo, estiver só no prazer, dificilmente você lembra de Deus. Não é impossível, mas é mais difícil. Mas às vezes a gente está no caminho, a gente está no processo dessa descida desse poço. E aí a gente ainda tem como olhar para baixo. A gente olha para baixo e diz: eu vou cair. Tá tudo horrível. Quanto mais olhar para baixo, mais a gente cai, né? Mais chance da gente cair. Então, nesse processo, é importante a gente lembrar sempre que a gente tá amparado por um Pai que é amor, bondade, misericórdia. Eu falo isso toda quinta-feira e eu vou falar isso todas as quintas-feiras, porque isso é o meu mantra de cabeceira. Não importa o que eu esteja passando, não importa a minha dor, não importa a dificuldade do momento da minha vida. Quando eu paro e penso assim: Pai de amor, poder, bondade e misericórdia. O que ele está dizendo? Se ele é amor, poder, bondade e misericórdia. Primeiro, né, ele é amor. Então, o amor, ele é incondicional. Ele não faz o que é melhor para ele faz o que é melhor para a gente. Vai acabar, eu não vou conseguir falar. Poder, ele pode tudo. Absolutamente tudo. E misericórdia, ele está pronto para me perdoar.
Eu não sei o tamanho da sua dor, mas o teu pai está pronto para te perdoar. Chama Jesus, que ele vai até você. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa.